7 horas e 42 minutos, greve geral. Os servidores da Universidade Federal de Sergipe estão paralisados. É isso mesmo? Exatamente o que está acontecendo. Vamos saber com ele? Nosso Bruno Cavalcante nos conta tudo. Bruno, seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo. Oi, Sérgio, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral Manhã. Sérgio, a gente está aqui em frente a uma das entradas da Universidade Federal de Sergipe, que fica bem próximo ao terminal de ônibus. Hoje pela manhã, os próprios universitários, os estudantes aqui da universidade, fecharam os portões, das duas entradas que dá acesso à universidade. Essa é a forma que eles encontraram, Sérgio, de chamar a atenção do governo federal para dois assuntos. O primeiro, eles estão sendo contra a reforma da Previdência e também sobre os cortes na educação que foram determinados pelo governo federal. Só para você ter uma noção, Sérgio, a Universidade Federal de Sergipe teve um corte na verba de custeio no valor de 29 milhões de reais. Esse valor, Sérgio, é utilizado para a manutenção da universidade, seja como pagamento dos salários dos terceirizados, na limpeza, na segurança da instituição. Eu vou conversar aqui com uma das estudantes que está aderindo a esse ato de greve, de paralisação nacional, que é a Bel Duarte. Bel, em relação ao corte na educação, você já sente isso nas aulas e também na pesquisa? Sim, principalmente dentro da sala de aula e conversando com os próprios estudantes, onde tivemos vários estudantes que tiveram suas bolsas cortadas. Muitos tiveram que voltar para o interior porque não tinham como se manter aqui. E a questão também de a própria UF estar esvaziada. Muitos estudantes trancaram o período e voltaram. E a própria reitoria calada diante disso. Por isso, nós, enquanto estudantes, puxamos esse ato, fizemos um trancamento ontem da universidade e estamos aqui agora de frente para assegurar que hoje a universidade não vai abrir e convocar para o ato que vai ocorrer hoje, que foi chamado pela União Nacional dos Estudantes, a UNE. Obrigado pela sua participação. Eu vou chamar aqui o Wagner para explicar para a gente sobre essa situação que a Universidade Federal está passando. Sérgio, ele que também faz parte aqui do movimento, é funcionário da universidade. Em relação a esse corte que houve do governo federal, né, de 29 milhões, vocês já sentem isso, até mesmo prejudica a questão do salário dos terceirizados? Sim, o importante é frisar que, por exemplo, você está vendo vários trabalhadores terceirizados aqui na frente, muitos deles não podem se negar a vir ao trabalho, então por esse motivo eles têm que ficar aqui esperando ver a situação, mas muitos deles sabem que seu salário está correndo risco, porque eles podem ser demitidos. A Universidade Federal de Sergipe foi uma das poucas que conseguiu remanejar o financiamento e ainda não teve nenhuma demissão, mas isso é uma questão de tempo. Se o governo federal continuar com os cortes, nós saberemos que vai ter corte nos trabalhadores terceirizados, que podem chegar a 800 trabalhadores desempregados na Universidade Federal de Sergipe. A questão da manutenção, da limpeza, da segurança, como é que está essa situação? Você já tem relatos dos alunos reclamando, dos funcionários reclamando? Sim, a gente vê que desde o novo contrato que teve, principalmente em relação à limpeza, já teve redução desses trabalhadores e isso afeta diretamente. Então, muitas das pessoas começam a reclamar da limpeza, né, começam a ficar estudando num local insalubre, né, que você não consegue estudar. Então, isso, de certo modo, afeta de forma direta os estudantes que são graduandos, que estão hoje precisando concluir seu curso. Que além disso, né, a questão da segurança, a gente já sabe que a segurança não está fácil e a universidade ela tem um contingente muito pequeno, hoje não tem trabalhadores efetivos, praticamente são poucos que tem, principalmente relacionado à segurança, e isso afeta diretamente a segurança da universidade e dos estudantes. Wagner, vou pedir para você ficar aqui, que eu vou aproveitar esse engancho da segurança na universidade, Sérgio. Vou conversar aqui com o estudante. No período da noite, como é que está a circulação? Vocês se sentem seguros aqui? Não, o que a gente vê, né, é um total quadro de desmonte mesmo do quadro de funcionários aqui da UFES, né? Esse corte na verba de custeio veio reduzindo, né, visivelmente o número de quadros dos trabalhadores, o que coloca a nossa segurança em risco, principalmente à noite, onde não tem muita iluminação. E é importante frisar que, além da luta contra a reforma da Previdência e contra a verba de custeio, os cortes, contra o programa Futurice, né? Os estudantes não aceitam um programa que vem com o intuito de privatizar as universidades e institutos federais. Então, esse ato aqui é também uma demonstração de não aprovação dos estudantes e da comunidade acadêmica com o programa Futurice, que vem desmontando a universidade, vem para desmontar a universidade. Bom, Felipe, essa participação, Wagner, para a gente encerrar aqui a nossa participação, essa paralisação, essa manifestação vai acontecer hoje, vai acontecer durante todo o dia, né? É uma paralisação nacional dos trabalhadores, né, da educação e dos estudantes. Foi tirado tanto pela CNTE, que é a Comissão Nacional dos Trabalhadores da Educação,
Educação e também da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes. A ideia é não só contra os cortes de verba, como o companheiro falou, é contra o Futurice, né? E também os cortes contra a educação. A gente já soube que além dos 340 milhões que foi cortado semana passada de livros, né, para a educação, também o governo já disse que vai ter um corte de 1 bilhão que vai ser relacionado ao pagamento das emendas parlamentares que eles fizeram com a reforma da Previdência. Então eles estão tirando da educação para pagar deputado que votou contra os trabalhadores na reforma da Previdência. E a gente não vai tolerar isso, a gente vai continuar lutando, porque a defesa da educação é a defesa de um país soberano. Se a gente quer um país soberano, nada mais do que investir em educação. Wagner, obrigado pela sua participação. Então tá aí, Sérgio, a mensagem aqui dos manifestantes na porta da Universidade Federal de Sergipe. Então fica um aviso também aos estudantes que hoje as atividades foram encerradas devido a esse ato que está acontecendo em todo o país. Eu volto com você no estúdio, Sérgio. Perfeito, Bruno. Chama-se contingenciamento. O contingenciamento significa o bloqueio dessas verbas. Para que você tenha uma ideia, o montante em nível nacional alcança a cifra de 50 bilhões de reais em nível nacional. Para que você possa entender. E o que acontece? Não há receita suficiente, segundo o governo federal. E não vamos entrar aqui numa questão política, não. Pelo contrário, é a realidade. O que é real? É isso, existe esse contingenciamento. Uma parte do orçamento de 63 universidades e de 38 instituições federais de ensino com esse corte, segundo o governo, aplicado sobre gastos não obrigatórios. Mas o que eu acabei de comentar aqui com você a respeito da educação, o fato é esse. Não é para entrar em politicagem barata em hipótese alguma. É entender o que está acontecendo, esse remanejamento de recursos. Por que não há esse dinheiro? Por que esse dinheiro não é aplicado de forma correta? Aí é uma outra questão, a gente não entra em absoluto nesse campo político, que ele é muito... Há um lamaçal no campo político, essa é que é a verdade. Então eu não entro na lama, mas para a gente entender exatamente o que acontece. Agora, tem que se descobrir o que acontece. E precisa-se criar uma política educacional de qualidade no país, desde lá de baixo, que é o mais importante, que é exatamente a base, até o topo da pirâmide. É isso. Do contrário, a gente não constrói um país de verdade, sério e de fato. Que marcando lá 8 horas e 14 minutos, vamos conversar novamente com o nosso repórter Bruno Cavalcante, acompanhando uma greve geral. Bruno, exatamente onde você se encontra, querido? Oi, Sérgio, estou de volta. Agora a gente saiu, né? A gente saiu da Universidade Federal de Sergipe, agora a gente está aqui bem em frente ao Palácio dos Despachos, onde daqui a pouco, agora pela manhã, vai ser realizado um ato para chamar também a atenção do governador Belivaldo Chagas. Mas, Sérgio, vamos aproveitar ainda falando do assunto, como a gente estava ainda lá na UFES, sobre esses cortes na educação, né? Os alunos reclamando que já estão sentindo isso, seja nas aulas, seja também na questão da segurança lá da universidade. Eu vou conversar agora com a Tânia Souza, ela que é representante do Sindicato dos Institutos Federais. E, Sérgio, a situação também é crítica no IFES, aqui, por exemplo. Eu vou conversar agora com a Tânia. Tânia, bom dia para você. Como é que está a situação do IFES em relação a esses cortes que foram determinados pelo governo federal? Bom dia a todos. Os institutos federais, eles passam pelos mesmos cortes que as universidades. Os 30%, eles vão direto na nossa manutenção. Pagamento de água, pagamento de energia, pagamento de empresas, enfim, o funcionamento mesmo, o cerne do funcionamento. Então, com esse corte, agora reiterado de novo, né, para pagamento da verba dos deputados após a votação da reforma da Previdência, é unânime entre os diretores que não existe mais dinheiro para que se mantenham os campi do Instituto Federal de Sergipe abertos. Tânia também estava falando que até dezembro, se a situação continuar, os diretores têm ao direito, podem alegar que não tem condições de manter a instituição. Exatamente. Se essa situação não se reverter até dezembro, a maioria dos nossos campi, eles vão fechar por falta de condição de manutenção, de pagamento mensal das faturas de energia, de água, seja do que for. Também tem relação ao projeto Futuras, que também vocês também estão chamando a atenção, que é a privatização das universidades federais e das instituições. Exato. O mote dessa nossa paralisação agora, essa paralisação em prol da educação, ela diz respeito ao Futurice.
que é uma forma de início da privatização das universidades e institutos federais. O futuro, o programa em si, ele não é claro, tudo fica a discutir posteriormente com o MEC, a ser resolvido pelo MEC, e a gente fica numa situação em que as organizações sociais, elas vêm com capital privado, a gente perde a autonomia da gestão dos nossos recursos e, com isso, a privatização ela é inevitável. O pagamento de mensalidade, já existe essa discussão, inclusive, comissão formada, já está no Diário Oficial, para discussão de mensalidades nos institutos federais. Infelizmente, a educação pública, que é o nosso direito, é o direito de todo e qualquer cidadão, ela está virando barganha, ela está virando uma mercadoria dentro do capital privado. Tânia, obrigado pela sua participação e pelas informações. Então está aí a visão também do Instituto Federal devido a esses cortes na educação determinados pelo governo federal, Sérgio. Mas como a gente sabe, Sérgio, a pauta do dia é sobre esses dois assuntos, a reforma da Previdência e os cortes na educação. Mas os professores da rede de ensino aqui do estado também aproveitaram para chamar a atenção do governador Belivaldo Chagas. Aqui do meu lado está a presidente da Sintese, a professora Ivonete Cruz. Presidente, bom dia para a senhora. Além dessas reivindicações que vocês estão fazendo da reforma da Previdência, cortes na educação, vocês também estão reivindicando reajuste salarial e melhores condições de trabalho, não é isso mesmo? Bom dia para a senhora. Bom dia aos telespectadores. Exato, no Dia Nacional de Greve, com a pauta que já foi tratada, a questão da reforma da Previdência, a questão da defesa da educação pública, nós, professores do estado de Sergipe, iniciamos amanhã aqui na porta do Palácio Despachos, para cobrar do governo Belivaldo Chagas a valorização da educação pública de Sergipe, a valorização do magistério, garantindo o piso como é direito, como é lei nacional, retomando a carreira do magistério que foi literalmente destruída, fazendo um amplo debate sobre a educação pública e as condições de trabalho, projeto pedagógico, ou seja, cobrar do governador que de fato comece a implementar uma política de valorização do magistério e de defesa da educação pública no cenário já de cortes. Então estamos aqui pela manhã, já começamos aqui pela manhã, contando aí com o apoio, a solidariedade e a adesão de outros trabalhadores, porque quem vem sendo massacrado com a política do governo do estado são todos os servidores públicos, sem reajuste, sem 13º, ou seja, uma política de massacre. Então, professores e professoras e demais servidores, hoje aqui na porta do Palácio para cobrar do governador valorização e respeito ao trabalhador. Professora, desde quando vocês não recebem reajuste salarial? Nós vivemos uma política de não reajuste do piso, que é uma lei nacional, desde 2015. Desde 2015 que a política do governo do estado é não garantir o reajuste do piso nacional para todos os professores. Isso provocou a maior destruição da nossa carreira, que chegou ao seguinte, igualou todos os professores, independente da sua formação. Então, um professor com formação em nível médio, um professor com mestrado, praticamente recebem a mesma remuneração. Então, é um processo de desmonte total da carreira, de não pagamento do reajuste do piso, somado a tudo isso, essa incerteza em relação ao direito do 13º. Para denunciar tudo isso, a gente começa esse dia de greve nacional, aqui na porta do Palácio, e à tarde estaremos juntamente com toda a classe trabalhadora na concentração na Praça General Valadão. Professora, muito obrigado pela sua participação e também pelas informações. Então tá aí, Sérgio, essa manhã de paralisação nacional, a gente, claro, também acontece aqui no estado de Sergipe, tanto na Universidade Federal de Sergipe, como aqui em frente ao Palácio de Despachos, e como a professora mesmo disse, à tarde vai continuar, né, com a concentração ali na Praça do General Valadão, com uma caminhada, né, para chamar a atenção desses problemas que a gente acabou de ouvir aqui dos representantes. Eu volto com você no estúdio, Sérgio. Problema, educação, solução. A educação é solução, se torna problema. Obrigado, meu querido. Obrigado, Bruno. Tem a questão histórica relacionada à luta do professorado em nível estadual, mas é no Brasil todinho. E tem também a questão federal, esse corte, esse contingenciamento. Eita palavrinha, contingenciamento das verbas. E aqui, ó, esse é o local ideal. Este, Bruno, é o local ideal para manifestações, certo? Esse é o local, exatamente em frente ao Palácio dos Despachos. E não travando vias que são fundamentais para a gente exercer o direito de ir e vir. Você concorda comigo?
respeitando, Sérgio, mas é uma manifestação popular, pai, bola e não sei o que das quantas, cocoreco, bico de pato, maravilha. Mas tem que ser feito, a gente comentou aqui agora no estúdio, olha que beleza, tá ali. Palácio dos Despachos, e que o governador possa entender o que está acontecendo. Agora, greve acontece sempre quando há falta de diálogo. Quando não há diálogo, tem que haver diálogo de ambas as partes. O governo estadual tem, obviamente, suas razões, pode dizer que há uma politização desse movimento. Por outro lado, o professorado tem também suas reivindicações. Há que se sentar e discutir. E esta questão também da educação federal, que é gravíssima. Há informações no sentido de que se trave várias universidades federais. Será? Vamos aguardar.